E aí galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Estou dando uma remodelada no meu canal, né? O canal agora virou História em Cima da Prova. O objetivo aqui é o que, Danilo? Fazer uns vídeos bem rapidinhos, tá? Um vídeo assim, não mais de meia hora. Um vídeo só de revisão daquilo que o professor pode pedir na prova de História. Porque sempre, por mais nomes que o professor coloque, por mais data que ele coloca, o professor sempre tem ali aquelas 5, 6, 7, 10 coisinhas que costumam ser mais o quê? Mais importantes. É lógico que o aluno não tem essa percepção, mas eu vou tentar dar essas dicas para vocês. Veja se vai ser útil e aí depois você comenta, né? Ou professor, caiu isso na prova, ou não caiu. Meu professor é um FD, né? Muito legal, que fez perguntas completamente diferentes, beleza? Então, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira grande guerra do século XX, uma guerra moderna, tá? Então talvez ele possa perguntar isso para você. Foi uma guerra, é uma característica importante, que teve uma longa duração e um grande número de mortes e um grande número de países. Isso talvez ele cobre de você. Outra coisa que o seu professor pode cobrar é o que está aparecendo ali, Danilo, olha lá. Né? Lança-chamas. Isso. Então o que vai acontecer? Na Primeira Guerra Mundial, eu tenho grandes inovações bélicas, novas armas que vão surgir. Então eu vou ter, por exemplo, lança-chamas, eu vou ter tanque de guerra, eu vou ter avião, eu vou ter o início de armas químicas, tá? Principalmente gases venenosos, né, que vão matar em massa as pessoas. Eu vou começar a ter uso de metralhadora, submarino, granada, ou seja, são várias armas que até então não existiam. Outra coisa que eu tenho certeza que o seu professor vai perguntar. Pode falar, comenta aí embaixo. Se ele não comentou, seu professor é muito mala. As causas da Primeira Guerra. Ele tem que pedir isso. Não tem como ele não perguntar por que teve essa guerra. Ué. E aí tem várias respostas pequenas, mas ele vai querer saber com certeza a principal. Então, qual que foi a principal causa da Primeira Guerra Mundial? Você acha que os países, Danilo, vamos pensar um pouco, as pessoas geralmente brigam principalmente por causa do quê? Por causa... Se é assim na prova também, né? Território? Território. E o território que gerava o que para esses países? Dinheiro? Dinheiro. Então assim, a principal causa da Primeira Guerra Mundial é por causa de dinheiro, é por causa de território, é por causa que os países ricos da Europa eles estavam querendo vender os seus produtos industrializados. Então tinha uma disputa comercial muito grande. Eles foram lá dividir a África, tá? Então, se o professor perguntar qual que foi o principal motivo da Primeira Guerra Mundial, ele vai perguntar, me responda isso, ó, disputas imperialistas. Outra coisa que eu não posso esquecer, que o professor vai perguntar, né? O professor adora colocar charge desse assunto. Deixa eu ver se eu tenho aqui aquela charge famosa. Eu não coloquei aqui aquela charge famosa, né? Partilha da África. Esses países eles queriam tanto novas terras que eles vão chegar inclusive invadir a África e dividir a África entre eles, tá? Então esse é um assunto importante que o professor geralmente ele sempre cobra quando está explicando a Primeira Guerra Mundial. O que foi a partilha da África? O que os países fizeram, né? Dividiram toda a África para poder explorar, para poder vender matéria-prima, para poder vender produtos industrializados. Ok? Beleza até aqui? Beleza. Outra coisa que o seu professor pode perguntar, se ele não perguntar depois você puxa a orelha dele, porque é uma coisa importante de Primeira Guerra Mundial, tá? É a questão do sistema de alianças. Antes de começar a guerra, foram formados dois grupos principais que tinham amigos em comum e inimigos em comum, tá bom? Então, o que foi o sistema de aliança? Foram dois grupos que foram formados durante a Primeira Guerra Mundial. Então, de um lado eu tenho um grupo chamado Tríplice Entente, do outro lado eu tenho um grupo chamado Tríplice Aliança, tá? Tríplice Entente, l'Entente, né? Inglaterra, Rússia e França. Tríplice Aliança acompanha ali a Alemanha, Áustria-Hungria ou Império Austro-Húngaro e a Itália, tá? Para que era a aliança? Como que funcionava o sistema de alianças? O seu professor vai perguntar isso. Como que funcionava, tá? Para que os países se protegessem. Então, existiam duas regras básicas. Os países se comprometiam a não brigar entre si. Então, nós somos da mesma aliança, Danilo. Nós não vamos brigar, né? Eu com você, nós não vamos brigar, tá? Era o pacto de auxílio, o pacto de não agressão.
e eu tinha o pacto de auxílio mútuo, ou seja, se alguém bater no Danilo, eu vou defender ele. Se alguém bater em mim, ele vai me defender, tá bom? Então isso também é uma coisa interessante que o seu professor vai pedir, beleza? Então daqui a pouco a gente faz uma revisãozinha geral. Outra coisa que o professor de história adora pedir é assim: qual foi o estopim da guerra? Pô, então por que a guerra começou? Por causa da morte do Francisco Ferdinando. Eu poderia explicar, vai demorar muito, como que isso vai entrar no sistema de alianças, mas o professor de história, essa criatura, adora perguntar: qual foi o estopim? O professor de história tem uma paixão por essa palavra, estopim. Seu professor falou em estopim? Sim ou não? Hã? Então, qual foi o estopim? Bum! Ele faz geralmente até gestos, ó, bum, para começar a guerra. Foi a morte desse cara que está aparecendo aí, o Francisco Ferdinando. Seu professor talvez vai perguntar também, né, como que ficou conhecida a Primeira Guerra Mundial. É a chamada Guerra de Trincheiras, aquelas valas que eles cavavam. Então, situação difícil, demorado, faltou alimento, faltou comida, foi difícil pra caramba, tá? Os combates demoravam muito tempo, tanto é que, ó, 1912, 13, 14, 1912 não tinha começado a guerra, Danilão, ou 14, 15, 16, tá? A guerra ficou meio parada, mais pro lado, né, com vantagem da Alemanha. Uma coisa que o professor vai perguntar, escreve aí, ele vai explicar assim, ó: por que que o ano de 1917 foi importante? Ou ele pode perguntar assim: por que que foi importante a entrada dos Estados Unidos, né? Por que que foi importante a saída da Rússia? Em 17 aconteceram essas duas coisas, tá? Então vamos lá. Saída da Rússia. A Rússia virou comunista. A guerra era capitalista. Não faz mais sentido eu estar numa guerra que é capitalista se eu sou comunista, beleza? Então sai. Quando sai a Rússia, os outros povos, os outros países também vão falar: pô, vamos sair também da guerra, né? Já está demorando muito, morrendo muita gente, vamos sair. Serve de incentivo. E a entrada dos Estados Unidos vai ajudar quem? A Entente. Quem que era a Entente? Inglaterra, França, tá? Por que que você acha que os Estados Unidos vai entrar na guerra, Danilo? Ficou com dó? Ai, que dó! Olha, eles estão perdendo os meus amigos. Tá? Você acha que ficou com dó de verdade? Ficou com dó nada, pode falar. Não ficou com dó. Na verdade, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra porque eles perceberam que os seus aliados estavam perdendo. Eles haviam emprestado dinheiro, vendido alimentos, armas, né? E eles poderiam sair no prejuízo caso o grupo da Alemanha vencesse. Então os Estados Unidos eles entram na Primeira Guerra Mundial e a partir daí, a partir de 17, a guerra começa a virar. Estados Unidos entram com armas novas, exército descansado, né? Então os alemães, né, o outro grupo, começa a ser derrotado dia a dia, até que finalmente, né, de 18 para 19, termina a Primeira Guerra Mundial. Com a vitória de quem? Com a vitória da Tríplice Entente. O grupo ali da Inglaterra, Rússia, França, né, Estados Unidos, eles acabam derrotando o grupo da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, tá? E assim por diante. Termina a guerra, Danilo, beleza. Teve muita morte, muito estrago na Europa, etc e tal. Sempre que eu tenho uma guerra, no final eu tenho que ter um acordo, entre aspas, de paz, né? Então teve vários acordos aconteceram. O principal, e o professor vai perguntar, esse maledeto vai, eu tenho certeza, ele vai perguntar sobre o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, em 19, ele vai estabelecer principalmente as punições da Alemanha. E aí o que vai acontecer com a Alemanha? Ela vai ser humilhada pelo Tratado de Versalhes, vai ter que devolver a região da Alsácia a Lorena é o nome da sua irmã, tá? Vai ter que dar territórios para a Polônia ter acesso ao mar, tá? Vai criar um novo país, a Tchecoslováquia, vai limitar o exército, os alemães vão ter que pagar indenização para os vitoriosos. Então assim, a Alemanha vai sair o quê? Humilhada, tá? Tanto é que para muitos historiadores, o principal motivo da Segunda Guerra Mundial, quase que 20 anos depois, foi a Alemanha que queria se vingar por ter perdido a Primeira Guerra e por ter sido humilhada. Beleza? Então, história em cima da prova, o que o seu professor vai perguntar. Se ele não perguntar, ele é um mala sem alça. Vamos lá. Danilo, o Danilo vai me ajudar na revisão. Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra, assim, moderna do século XX.
ela foi importante porque participaram muitos ou poucos países? Muitos. Novas armas ou não? Novos. Consequentemente, muitas mortes ou não? Muitas. Muitas mortes, beleza. Grande duração, durou quantos anos? 4 anos. Outra coisa que o seu professor vai perguntar, Danilo, vamos lá. Por que os países ricos estavam brigando entre si? Porque eles queriam o quê? Dinheiro. Queriam dinheiro, queriam terra, território, boa! Queriam território, então eles estavam assim, né? Brigando por causa disso, beleza? Beleza. A Primeira Guerra Mundial, ela foi formada por 2 grupos, tá? O grupo chamado, olha lá, Tríplice Entente e o outro grupo chamado o quê? Tríplice Aliança. O professor vai perguntar o que era o sistema de aliança. Alguns países se reuniram e eles faziam um acordo. Primeiro acordo, não podiam o quê? Brigar entre si. Brigar entre si. Segundo acordo, caso um fosse atacado, o outro ia proteger. Pô, Danilo já respondeu, beleza? Essa fase de preparação chamada de paz armada, tá? Pum, estopim, o professor adora. Estopim para começar a guerra, o que foi? A morte de quem? A morte de um cara chamado, vou esquecer o nome na prova, mas tudo bem, grave esse nome. Francisco Ferdinando, repete, Danilo. Francisco Ferdinando. Francisco, repete você, Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando. Beleza, é o estopim para começar a guerra, o seu professor vai perguntar. 17 foi um ano importante porque saiu a Rússia, serviu de exemplo, e entrou quem? Os Estados Unidos. Entrou com armas novas? Sim. Exército descansado? Sim. Então vai ser favorável pro lado de quem? Pro lado da França, pro lado da Inglaterra. Termina a guerra, quem que perde? O grupo dos Estados Unidos ou o grupo da Alemanha? O grupo da Alemanha. O grupo da Alemanha perde e aí eu tenho o Tratado de Versalhes, que foi o quê? Foi uma punição. Versalhes é outra coisa, de bolsa lá, de moda, sei lá. Que foi a punição que os alemães sofreram para quê? Né? No final da guerra, eles foram punidos pelo Tratado de Versalhes. Seu professor vai perguntar, teve que pagar indenização, teve que entregar territórios, teve que reconhecer a culpa pela guerra, não podia ter um exército muito grande. Então a Alemanha se lascou. Beleza? Tá? O professor vai perguntar isso com certeza, tá bom? Gente, é basicamente isso. Danilo, você entendeu? Tá difícil? Não. Então, pelo amor de Deus, gente, ó, história em cima da prova. Se você já tinha estudado bonitinho, ótimo, beleza, fechou, só para fazer uma revisão. Se você tava procurando um vídeo desesperado porque não estudou, coisa feia, né, Danilo? É. A gente nunca fez isso, né? Claro. Nunca. Eu sei. Mas se acontece, se aconteceu com você, tá, então beleza, tá aí o vídeo, tá? Só não esquece, é lógico, né, de dar aquela força, como o Danilo sempre diz nos vídeos dele. Então faz o quê? Se inscreva no canal, pô. Deixa o like, se inscreva no canal. Beleza, galera? Tiver alguma dúvida, pergunta aí e deixa também nos comentários. O professor seu fez alguma pergunta daquelas que eu comentei que poderia cair na prova? Sim ou não? Comenta aí, tá bom? Abraço e boa prova pra você. Vamos lá, capricha, hein? Detona. Falou, fui, tchau. Tchau, galera. Falou.